Olá galera, vamos para mais uma questão de física. Questão galera que caiu na prova do Enem 2018, beleza? Uma questão bem bacana aqui que envolve a parte de eletrodinâmica, né? Mais precisamente resistência elétrica, primeira lei de Ohm e matemática, né? Então a gente vai fazer uma relação entre a matemática e a física. Olha só, eu sou Max Zênio. Eu dou aula de reforço escolar no Reforço Escolar Pitágoras. Se você quiser entrar em contato, o meu telefone ou o WhatsApp é 83999-443457. Então vamos lá na questão. Olha só. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Aí ele deu aqui o gráfico, ó, a tensão aqui no eixo Y, beleza? Representado pela letra V. E a corrente elétrica aqui, ó, a intensidade da corrente elétrica representada aqui no eixo X. Aí ele deu o gráfico aqui, ó. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação. Aí ele deu a equação aqui, tensão em função da corrente. Primeira coisa, galera, antes da gente progredir aqui, a tensão aqui em função da corrente elétrica, na verdade é uma equação do segundo grau, né? Nós temos aqui, ó, a incógnita elevada aqui ao quadrado, ó, equação do segundo grau, do tipo incompleta, né? Porque nós temos aqui, ó, o A que vale 1, o X que está representado por I ao quadrado, mais o B, que é o 10 aqui, vezes o X aqui que está representado pelo I, ok? Então é uma equação do segundo grau. Se você tiver aqui uma função do segundo grau, se você tiver dúvida, aí você tem que revisar a parte de equação do segundo grau, ou função do segundo grau, ou função quadrática, beleza? Lá em matemática. Olha só, o gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente mas aqui eu já vou lhe dar uma base boa aqui, mesmo sem você conhecer, né, a matemática aqui, o assunto de função quadrática, eu vou lhe dar uma base boa e você vai entender. Olha só, ele deu os gráficos aqui, ó. A gente percebe aqui que, ó, a resistência em função da corrente, né, ó, o R resistência e intensidade da corrente. Aqui nós temos uma resistência constante. Aqui nós também temos uma resistência constante. Aqui nós temos uma resistência que, à medida que ela varia, a intensidade da corrente varia, nós temos aqui uma proporção, né? Ó, uma reta que passa pela origem. Aqui nós temos também uma reta aqui, uma proporção entre corrente elétrica e resistência, a partir do valor 10 da resistência. E aqui nós temos aqui, ó, uma curva, né? Vamos analisar isso direitinho. Olha só. Ele falou de resistência elétrica. Gente, se falou de resistência elétrica, a gente pode abordar aqui, podemos abordar a primeira lei de Ohm ou a segunda lei de Ohm. Beleza? A primeira lei de Ohm diz que a tensão é igual à resistência vezes a intensidade da corrente. A segunda lei de Ohm diz que a resistência é ρ, característica do material, vezes o comprimento dividido pela área da secção transversal. Então é claro que a gente vai analisar a partir dessa equação aqui, beleza? Porque a gente está tratando aqui tensão em função da corrente e resistência, beleza? Então vamos utilizar essa daqui, a primeira lei, tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Olha só, ele quer saber aqui, ó, a resistência elétrica do resistor em função da corrente. Então, eu tenho que, a partir, ó, a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Eu tenho aqui a tensão em função da intensidade da corrente, beleza? Ele quer a resistência em função da intensidade da corrente. Então, eu vou colocar aqui o R. Eu vou levar esse I aqui para o segundo membro, vai ficar tensão dividido pela intensidade da corrente, beleza?
Então aqui nós temos a resistência em função da intensidade da corrente. E ele disse que essa tensão aqui vale isso aqui, ó. A tensão, ele disse que vale 10I mais I ao quadrado. É só substituir. Então a resistência vai ser igual. Eu vou colocar o I primeiro, gente. I ao quadrado mais 10I. Por que eu estou colocando I primeiro? Porque isso aqui lembra a função do segundo grau, ó. É ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é a função, aqui, o que representa a função do segundo grau. Então, eu tenho o v, que é o y. O a, que é 1, né? Está multiplicando o i ao quadrado. Não tem aqui, mas existe o 1 aqui, beleza? Mais o b aqui é 10, ó. Vezes a incógnita x, que está sendo representado por i. O C é 0, né? Não aparece. Olha só. Isso aqui é uma função do segundo grau. Voltando aqui, ó, vamos dividir pela intensidade da corrente. Gente, olha só. Aqui tem mais, eu não posso cortar do jeito que está aqui, beleza? Então eu tenho dois termos aqui. Então eu posso separar esses termos para facilitar aqui, ó. I ao quadrado dividido por I, mais, ó, tem um mais aqui, 10I dividido por I. Beleza? Agora sim eu posso simplificar, que eu tenho uma soma aqui. Vou cortar esse quadrado com esse I, ó. Vai ficar R I, não é isso, ó? Cortei, ó. Mais, corto esse I com esse I, 10. Opa, achei, já ia dizer achei, caramba. Olha só. Então eu tenho uma resistência em função da intensidade da corrente. Gente, isso nos remete à função do primeiro grau, né? R é Y igual a AX mais B. Aqui nós temos o 1, o A representa o 1 e o B representa o 10, beleza? Lembrando que o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. E o que, de fato, assim, na prática é o B. É o ponto, gente, onde a reta corta o eixo Y. Então, se eu tiver aqui um gráfico, ó, Y aqui, ó, e X aqui, a reta ela vai cortar o eixo Y justamente em B, ó. Que é B, ó. Posso ter assim, por exemplo, ok? Corto o eixo Y em B. Olha só, voltando aqui, ó, ao que a gente encontrou. Então, B é 10. Então, o nosso gráfico não é resistência. Resistência não é Y. Resistência em função de intensidade da corrente, que é X. Não é assim? Então, a gente já percebeu, ó, quem é que vai ser o B aqui, ó? O 10. Então, o gráfico vai partir aqui do valor 10, ó. Vai partir do valor 10. Gente, para construir esse gráfico aqui, eu posso ir atribuindo valores para Y, beleza? E elencando esses valores aqui, ok? Então, a gente vai voltar aqui às alternativas. A gente percebe que a letra A não pode ser, a resistência não é constante, gente. Beleza? Não vai ser constante. A letra C também não pode ser, ó, porque o gráfico está partindo da origem, de 0. O gráfico tem que partir de 10, ó, que 10 é o B aqui. É o local onde o gráfico vai cortar o eixo Y, que é a resistência. Beleza? Pode ser D, pode ser E. Ok? Ó, tá partindo de 10 aqui, ó. De 10 aqui. Então, a charada aqui seria lembrar do coeficiente linear, que é o B que corta o eixo Y. E esse eixo Y está sendo representado pela resistência. Beleza? Olha só. Outra coisa também que você nem precisaria atribuir valores para Y é saber que numa equação de primeiro grau, nós temos uma função do primeiro grau aqui, o gráfico sempre vai ser uma reta, gente. Sempre vai ser uma reta. Então aqui não pode ser, ó, a letra E não, porque isso aqui é uma curva.
Então a gente já pode eliminar, mesmo sem atribuir valores para y, a gente já pode eliminar a letra E. Beleza? A gente eliminou a letra C porque aqui está partindo da origem. Tem que partir de 10, ó. Beleza? Então, se é função do primeiro grau, gente, tem que ser uma reta, ó. E qual letra aqui está representando esse gráfico aqui, gente? A letra D, né? Nós temos o gráfico partindo do valor 10, que é justamente o B, o coeficiente linear. Beleza? E como é uma função do primeiro grau, nós temos sempre uma reta. Você vê aí a interdisciplinaridade, né? A matemática interagindo com a física. Então, muito importante você ter esse conhecimento de matemática, né? De funções, para matar direitinho essa questão aqui. Beleza? Mas se de repente você quiser atribuir valores para y, vamos ver, para y não, para i, vamos ver aqui como é que fica. Ó. Eu vou colocar aqui a fórmula, a resistência, a que a gente encontrou, né? É igual a i mais 10. Eu vou dizer que i seja igual a 0, então o r vai ser 0 mais 10. O r vai ser 10, aquilo que a gente encontrou, né? A partir da matemática. Ó. I, resistência. Então, quando o I for 0, ó, o 0 está aqui. Quando o I for 0, ó, o Y ou o R vai ser o 10. Então, vai começar daqui o nosso gráfico. Vamos colocar I igual... vamos colocar I igual a 10. Então, o R vai ser, partindo dessa fórmula, 10 mais 10, o R vai ser 20. Então, quando o I aqui for 10, ó, vou colocar o 10 aqui, o R aqui vai ser 20. Tá aqui o nosso ponto, né? Vamos dizer agora que o I seja 20, né, galera? Então, partindo dessa fórmula aqui, ó, o I sendo 20 mais 10, então o R vai ser 30. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 30 aqui, quando o I for 20. Tá vendo aqui, galera? Uma reta, galera. Então, você poderia atribuir valores, ok? Para o I. Mas é claro que você tendo esse conhecimento de funções do primeiro e segundo grau, seria muito mais rápido e simples resolver essa questão. Beleza? Um abraço.